Bom, meus irmãos, bom, meus amigos, mais um vídeo que eu tô deixando aqui no meu canal. Eu tava fazendo uma série aí sobre um estudo em Gênesis, né? Dar uma pequena interrompida nessa série e fazer esse vídeo aqui que vocês viram pelo título, em defesa do movimento pentecostal ou em defesa da doutrina pentecostal, né? Eu sou pentecostal. E assim, a gente vê muitos ataques ao movimento pentecostal, muitas vezes por conta de alguns abusos que acontecem dentro do próprio movimento. Mas abusos, meus irmãos, eles acontecem em qualquer movimento cristão. Qualquer movimento genuinamente cristão, ele vai ter ali os seus abusos, ele vai ter ali as suas falhas, porque o movimento ele é formado por pessoas, a igreja é formada por seres humanos falhos, né? Nós ainda não somos santos em sua plenitude. Então, muitas vezes por causa de alguns abusos, surgem ataques ao pentecostalismo. Pessoas que muitas vezes não entendem a doutrina pentecostal, que não compreendem os fundamentos dessa teologia e fazem vários ataques. Assim como muitas pessoas atacam cristãos reformados, por não entender também um pouco da sua teologia, assim vai. O mais importante de tudo é nós sermos unidos, independente das divisões que temos doutrinárias, mas nós, nos pontos fundamentais da fé, eu e você concordamos, eu e você cremos. Eu e você somos irmãos, seja você reformado, tradicional, pentecostal. O importante é termos Cristo e seguirmos os seus preceitos. Mas eu quero falar aqui alguma coisa em defesa do movimento pentecostal. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 39. Quero deixar esse versículo aqui para você. 1 Coríntios 14, 39 diz assim: Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Olha só. Portanto, irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas. E o 40, só para a gente complementar, mas faça-se tudo com decência e ordem. Capítulo 14 de 1 Coríntios é um capítulo muito famoso, muito conhecido dessa carta, onde Paulo ele vai tentar trabalhar ali com aquela igreja alguns exageros que a igreja de Corinto ela tinha no exercício dos dons espirituais, em especial o dom de línguas. Então, Paulo vai trabalhar isso na igreja. Vai explicar como que o dom de línguas tem que ser usado na igreja. Todavia, Paulo não proíbe de se usar esse dom. E Paulo também não diz que esse dom vai se extinguir ou que esse dom vai desaparecer com o decorrer do tempo, como acreditam alguns irmãos de linha reformada, de linha cessacionista. O cessacionismo é um ramo aí dentro da teologia reformada que prega, que afirma que os dons espirituais em sua maioria ou em quase sua totalidade, eles cessaram na era apostólica. Eles cessaram ali com os apóstolos. A Bíblia não diz isso peremptoriamente. Você não vai encontrar na Bíblia de forma peremptória, de forma definitiva, que os dons eles cessariam, que os dons eles terminariam. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Os sinais vão seguir aqueles que mantiverem firme a sua fé. Então, em contrapartida ao movimento cessacionista, a gente tem o continuismo, que é a crença na atualidade dos dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo distribui os seus dons para a igreja como lhe apraz. Paulo, então, em Coríntios 14, ele não proíbe o exercício dos dons, ele disciplina. E isso tem que existir sim na igreja. E muitas vezes o movimento pentecostal, em algumas igrejas, não existe essa disciplina, não existe essa ordem e nem decência. Se usa e abusa dos dons espirituais de forma banal. Isso está errado. Porém, nós não podemos, por causa desses excessos e equívocos, querer discriminar ou refutar
toda uma doutrina que tem embasamento bíblico, toda uma doutrina que tem uma história. O movimento pentecostal ele surge no início do século XX, em um seminário bíblico conhecido como Seminário Bíblico de Betel, né? A partir dali, irmãos se debruçaram sobre as Escrituras para entender um pouco mais sobre a questão do batismo do Espírito Santo. E esse debruçamento, esse estudo, esse tempo que eles estiveram estudando, eles chegaram à conclusão que o batismo do Espírito Santo, ele é confirmado ou ele é manifestado pelo falar em línguas. Ele é evidenciado por um sinal que é o falar em línguas. Isso baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Muitos irmãos reformados vão dizer que não se pode fazer doutrina com o livro de Atos, pois o livro de Atos ele é um livro histórico, ele é um livro narrativo. As doutrinas cristãs, segundo alguns irmãos reformados, estariam nas cartas de Paulo, que são cartas normativas, que visam disciplinar a Igreja de Cristo. Todavia, irmãos, mais de 40% das escrituras da Bíblia Sagrada ela é composta por narrativa. Né? É a história de Israel, a história da igreja. Então não tem como eu dizer que a teologia não pode ser extraída de uma narrativa. Lucas, tanto no seu evangelho quanto no livro de Atos que ele escreve, ele demonstra um mover e uma ação do Espírito Santo. No seu evangelho ele mostra o Espírito Santo dirigindo Jesus nos seus caminhos. E no livro de Atos, Lucas, ele mostra o Espírito Santo dirigindo a igreja, o Espírito Santo conduzindo o povo de Deus. E ele mostra essa evidenciação do Espírito Santo. Então, eu não posso dizer que Lucas eu só tenho um texto narrativo e que desse texto narrativo eu não possa extrair alguma doutrina ou algum ponto de fé, como eu faço nas cartas de Paulo, por exemplo. Existe um debate sobre isso teológico. Isso não surgiu porque alguém disse, é assim. Existe um irmão chamado Anthony de Palma, eu vou deixar o livro dele aparecer aqui para vocês, esse livro aqui, ó. Vocês viram um livro, Batismo com o Espírito Santo e com Fogo. A tradução desse livro, do título desse livro, ela é um tanto equivocada. O certo seria só Batismo com o Espírito Santo. Irmãos, esse livro ele é baseado em uma tese, se eu não me engano, de doutorado em teologia desse irmão. Onde ele tenta mostrar que existe sim, é possível sim você fazer teologia, você extrair ensinamentos bíblicos de uma narrativa bíblica, de um texto narrativo. Então ele vai lidar com questões hermenêuticas, ele vai lidar com questões de exegese, né? Então você tem que ler o livro para você entender. O livro são poucas páginas. É um livro muito bom, editado aí pela CPAD, que fala sobre a atualidade dos dons, usando a hermenêutica para mostrar como que as verdades que temos em Atos, elas são para a igreja hoje também. Então vale a pena ler esse livro. E quando nós analisamos, como eu disse, a origem do movimento pentecostal, ele surge dessa escola bíblica em Betel, com o pastor Charles Fox Parham. Era um pastor de origem metodista dos movimentos Holiness, os movimentos de santidade que veio da igreja metodista. Então o movimento pentecostal ele surge do metodismo. Com o passar do tempo, estoura ali o avivamento da Rua Azusa, promovido por um grande pastor batista, batista ou metodista, eu não vou lembrar agora, que é o William Seymour, que era um pastor negro. E ali na Rua Azusa, em Los Angeles, estoura um grande avivamento que muitos consideram como ali o início mesmo do movimento pentecostal. Né? E o William Seymour ele ficou famoso porque foi um avivamento muito grande na época. E depois surgem igrejas pentecostais como a Assembleia de Deus, surge a Congregação Cristã. No Brasil, a primeira igreja pentecostal que nós temos foi a Congregação Cristã. Depois veio a Assembleia de Deus com a chegada aqui no Brasil de dois grandes irmãos, Daniel Bergen e Gunnar Wingren. Né, os dois suecos aí que fundaram a maior igreja pentecostal do país e a maior igreja evangélica do país, que é a Assembleia de Deus. Né? Então existe uma história. E antes mesmo de chegar nesse ponto do início do século XX, a gente tem uma história por trás, uma história aí que vai falar sobre alguns movimentos na história da igreja que estavam preocupados com o fervor espiritual.
Não só com o conhecimento teológico ou conhecimento bíblico, mas também com fervor, com o crescimento na graça. Então a gente tem, por exemplo, o montanismo, lá no iniciozinho do cristianismo, que era um movimento que se pautava muito por profecias, por manifestações espirituais, né? Depois a gente vai ter ali o pietismo dentro do movimento luterano. O movimento pietista, ele surge porque a igreja luterana estava se tornando uma igreja muito fria, muito ritualística, muito formalística, muito preocupada com a religiosidade, não com a espiritualidade. Então surge o movimento pietista ali. Depois a gente tem dentro ainda da igreja luterana o movimento dos morávios, né, que foi um dos maiores movimentos cristãos missionários que a gente teve. Mandaram missionários para várias partes do mundo. Foi um grande avivamento. Depois a gente tem o metodismo na figura de John Wesley, que foi um grande movimento também ali que surgiu na Inglaterra, e que depois a gente tem aí a igreja metodista. Isso tudo até a gente chegar no avivamento do movimento pentecostal, no início do século XX. Então existe toda uma história, meus irmãos. E além de ter uma história, existe toda uma teologia por trás do movimento pentecostal. Existe toda um contexto teológico. Como eu disse, eu citei aqui o livro do irmão de Palma, para quem tiver interesse de ler. É um livro muito bom e que vem justificar e vem mostrar a atualidade dos dons espirituais. Então, o movimento pentecostal, ele está preocupado justamente com isso, é com o fervor, é com a vida espiritual do cristão, é com esse revestimento de poder. E assim, existe... Dentro do próprio movimento pentecostal, a gente vai encontrar divergências ou linhas de pensamentos diferentes. Por exemplo, na Assembleia de Deus, a gente diz que o falar em línguas, o batismo no Espírito Santo, ele é evidenciado pelo sinal do falar em línguas, com base em várias passagens do livro de Atos dos Apóstolos. Nem todos os irmãos pentecostais entenderam dessa forma. Pastor William Seymour, que é o grande nome do avivamento, como eu disse, da Rua Azusa, ele entendia de forma diferente. Ele entendia de forma distinta. Para ele, o batismo no Espírito Santo não precisava ser evidenciado com o falar em línguas, mas ele podia ser evidenciado com a manifestação de qualquer outro dom. Né? Então, assim, Atos 1,8, que diz sobre o revestimento de poder, ele fala que não precisava ser necessariamente o falar em línguas estranhas. Existe um outro teólogo muito interessante chamado Gordon Fee, um pastor da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, que também discorda dessa posição. Ele fala que o falar em línguas pode acontecer no momento do batismo ou não. Então existem linhas diferentes dentro do movimento pentecostal. Ele não é um movimento monolítico, ele é um movimento que tem essas linhas de interpretação divergentes, né? Por isso que o movimento pentecostal é um movimento muito rico, é um movimento muito importante dentro da história do cristianismo, pois ele traz um avivamento, ele traz um fervor espiritual que muitas vezes estava se perdido ao longo do tempo, ao longo da história da igreja cristã. Vou deixar para vocês verem aqui, ó. Essa aqui é a foto do pastor William Seymour. Vocês viram aí o grande nome por trás do avivamento da Rua Azusa. E aqui estão o irmão Daniel Berg e Gunnar Wing, que trouxeram a Assembleia de Deus aqui para o Brasil. Vocês viram aí. E como eu disse, meus irmãos, para te criticar o movimento pentecostal, primeiro é bom entender. E se você vai criticar um movimento baseado nos seus exageros, nos seus excessos, é muito fácil. O excesso ou os exageros de um movimento não representa aquele movimento. Você não pode querer achar que o movimento pentecostal é somente Camboriú. Você precisa conhecer como um todo. A escola bíblica dominical das Assembleias de Deus é uma escola teológica riquíssima. Os seminários de escola bíblica dominical que a Assembleia de Deus promove é riquíssimo, com nomes de pregadores e ensinadores do mais alto nível. Então eu não posso querer juntar tudo num balaio. A mesma coisa é eu querer criticar o movimento reformado ou a teologia reformada baseada nos excessos da teologia reformada que existem. Existem pessoas dentro da teologia reformada ou dentro do calvinismo
que falam, por exemplo, que Deus é o autor do mal. Existem pessoas que falam isso peremptoriamente. Deus, ele criou o mal, ele determinou o mal, ele que criou o mal. E a Bíblia não diz isso, sendo que o próprio Calvino não afirmou isso, por exemplo. Então a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa, como pentecostal, conhecer a nossa doutrina, conhecer a nossa fé. O pentecostalismo clássico, de nomes de peso, como o pastor Antônio Gilberto, pastor Elianai Cabral, ele não exclui o estudo bíblico, ele não exclui a teologia, muito pelo contrário. Por mais que no Brasil, quando no surgimento da Assembleia de Deus, a gente teve alguma dificuldade com o ensino teológico, mas a Assembleia de Deus sempre esteve preocupada com o ensino bíblico, com a escola dominical, com as lições da escola dominical, né? E a gente sempre teve ensinadores de peso na história da Assembleia de Deus, e aí depois se formou o nosso seminário teológico, e a gente não pode ler o pentecostalismo pela periferia. A gente tem que ler pelo que ele é, por nomes, como eu disse, do pastor Antônio Gilberto, nomes como grandes teólogos pentecostais, como Gordon Fee, Anthony de Palma. E eu vou trazer aqui 3 livros para os irmãos conhecerem melhor sobre isso. Um deles eu quero mostrar para os irmãos é esse aqui, ó. Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do autor Mayan Perlman. Esse irmão aqui, tem a foto dele aqui atrás, ele foi um dos primeiros grandes escritores dentro do pentecostalismo a elaborar uma teologia pentecostal. Esse livro aqui ele é bem antigo, mas existem republicações novas dele. O testemunho desse irmão é uma história muito bonita. E esse livro aqui ele é como se fosse uma teologia sistemática sobre a ótica pentecostal. Então ele vai falar do batismo do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. Ele vai falar sobre a doutrina de Deus, sobre a doutrina do pecado. E é um livro riquíssimo para você entender melhor a doutrina pentecostal. Então eu recomendo muito conhecendo as doutrinas da Bíblia. Esse livro aqui era do meu avô, né? Um livro muito rico, muito bom. Vale a pena você conhecer, vale a pena você se inteirar. E eu vou trazer depois aqui um livro do Carson, que é um autor reformado, de teologia reformada, né? Ou seja, ele não é pentecostal, mas ele escreve esse livro aqui, ó, A Manifestação do Espírito, onde ele vai falar sobre a contemporaneidade dos dons à luz de 1 Coríntios. Ou seja, ele vai defender a continuidade dos dons espirituais. Isso é interessante. Nem todo mundo dentro da teologia reformada ou do calvinismo é contra, ou melhor, é adepto do cessacionismo. Existem muitos irmãos como Carson, como John Piper, que são grandes líderes do calvinismo moderno e que são a favor do exercício dos dons espirituais para os dias de hoje. E esse livro aqui vai trazer um estudo exegético sobre isso, mostrando que os dons não cessaram, os dons de língua, os dons de profecia e outros dons são para os dias de hoje. Ele não é pentecostal, ele é continuista somente. O pentecostal, meus irmãos, a diferença entre o continuista e o pentecostal é o seguinte: continuista é aquela pessoa que acredita na atualidade dos dons. O pentecostal, além dele acreditar na atualidade dos dons, ele acredita na evidência do batismo com o Espírito Santo, pelo falar em línguas, ou por outra evidência, como eu expliquei aqui agora há pouco. Vale a pena conhecer esse livro aqui, Editora Vida Nova, muito bom. Para encerrar, você quer conhecer melhor a história do movimento pentecostal, eu tenho um livreto aqui, ó, O Brasil Pentecostal, escrito pelo irmão Carlos Boaventura. O livro tem várias fotos, ó, tem algumas fotos aí. Ele conta sobre a origem do movimento pentecostal no mundo e especificamente no Brasil, tratando das várias ondas do movimento pentecostal, surgimento das grandes igrejas, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Brasil para Cristo, Deus e Amor e as outras demais igrejas por aí vai. Recomendo muito. É importante a gente ter conhecimento, meus irmãos. Para o vídeo não ficar longo, eu vou ficando por aqui. Como eu disse, esse vídeo é um vídeo que a gente tenta defender a fé pentecostal, a atualidade dos dons. Lemos aqui em Coríntios que não se pode proibir o falar em línguas, precisa se ensinar e disciplinar como usar esse dom. E aí a gente lê 1 Coríntios 14, lê esses livros e a gente vai se inteirar da fé pentecostal, que é uma fé rica, que é uma fé muito importante na história da igreja cristã. Que Deus te abençoe, que Deus possa dar crescimento espiritual para você e que nós possamos caminhar juntos aí na presença de Deus. Forte abraço a todos, até a próxima.